Pessoal, para esta aula de hoje, eu gostaria de contar com a participação de vocês, tá certo? Nós hoje faremos uma pequena revisão, ok? Vamos dar aqui umas pinceladas naquilo que nós tratamos neste segundo bimestre. Por quê? Porque esta semana nós começamos, na sexta-feira, próxima aula, nós começamos o período de avaliações, ok? Então nós vamos começar com o teste na sexta-feira. E na próxima semana a gente faz a prova. Lembrando que esse teste vai valer nota para a recuperação do ano passado. Lembram que tem um pessoal que ficou em recuperação, tipo, passou para o nono ano, mas não foi aprovado, tipo, foi matriculado no nono ano, mas ficou com algumas pendências. Enfim, aquela questão, né? Teve gente que sumiu, teve gente que apareceu, teve gente que não fez as atividades, enfim. O teste vai ser que nem do primeiro bimestre, ok? É para todos, sim. Não é só para o pessoal que ficou em recuperação, ok? Isto porque o teste vai ter duas funções, certo? Vai servir para a nota do teste do segundo bimestre de 2021 e vai servir como avaliação do segundo bimestre de 2020. Beleza, então vamos lá, vamos nós, vamos nessa. Tá aí, blog do Jefferson Ferrugem, página do nono ano. Vamos ver aqui os assuntos que vão cair no teste e também na prova. Já vou adiantando que vai cair tudo que a gente viu no segundo bimestre. Agora, no teste, vai cair mais essa parte inicial: razão, proporção e propriedade fundamental das proporções, ok? Pode ser que tenha questões envolvendo porcentagem, sim. Pode ser que tenha questões envolvendo o teorema de Tales, sim. Mas a gente vai dar uma abordagem maior a essa primeira parte aqui, tá certo? Isso não quer dizer que não vai ter conteúdos de todo o assunto que foi tratado no segundo bimestre. Então vamos aqui na aula 1 de razão e proporção. Foi bem tranquilo aqui, bem simples, porque a gente trouxe aqui um vídeo do ano passado. Esses vídeos estão disponíveis aí, tá certo? E nós temos esse exercício aqui que resume muita coisa, man. Resume muita coisa daquilo que a gente está tratando neste assunto e do que vai ser tratado no teste, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui rapidinho. Não vou ficar respondendo isso aqui porque já foi respondido, tá certo? Já foi respondido. Vou apenas dar aqui um pincelê aqui para vocês, ok? Uma das coisas que a gente precisa se ligar quando fala de razão é a ordem, certo? A ordem da razão. A outra coisa, uma é a ordem, não é? Então, do amaciante para a água, amaciante em cima, água embaixo, beleza. A outra coisa é a unidade. Então, as grandezas precisam estar na mesma unidade. Além de você ter o cuidado na ordem da razão, você deve colocar os números na mesma unidade, beleza? Nessa primeira questão, a unidade é uma só. Nós estamos trabalhando aqui com litros, beleza? Então, tá tranquilo. Mas nessa questão 2, você tem aqui unidades diferentes, ok? E se você quer uma razão de 16 horas para um dia, você não vai escrever 16 para 1, ok? Porque você precisa trabalhar com unidades iguais. Então você vai colocar 16 para 24, ok? Na letra B, 400 gramas para 1 quilograma, ok? As unidades aí são diferentes e aí você precisa colocá-las na mesma unidade. 400 gramas para, se é 1 quilograma, você deve saber que 1 quilograma tem 1000 gramas. E aí sim, todo mundo em gramas, ok? E isso vale para qualquer questão, sempre que você vai escrever uma razão, ok? Os números
devem estar na mesma unidade. Senão dá problema, né? Dá problemas sinistros, ok? A questão 3. Então, as duas coisas importantes quando a gente fala de razão, as principais são essas. A ordem, tá certo? Na ordem do texto, você vai colocar o primeiro, que é o antecedente, em cima e o consequente embaixo. E a outra coisa é as unidades que precisam ser iguais. Então, se você tem aqui, ó, verifique se as igualdades formam proporções. Há duas maneiras de você fazer isto, tá certo? A maneira padrão, básica, canônica, segundo a Bíblia, é você multiplicar meios pelos extremos, ok? Quando você faz este produto cruzado aqui, ok? Os resultados devem ser iguais. Então, quando você faz 2 vezes 20, que ia dar 40, tem que dar o mesmo resultado de 5 vezes 8, que também dá 40. E aí, quando esses resultados são iguais, você percebe que aqui é sim uma proporção. Então, isto aqui é verdadeiro. Agora, a outra maneira que eu falei para vocês é você comparar os números. Por exemplo, na letra B. Na letra B, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar aqui para você. Você consegue perceber alguma familiaridade entre esses números? Se você olhar aqui para os de cima em relação ao de baixo, verá que o número de cima é o dobro do de baixo. 8 é o dobro de 4, 12 é o dobro de 6. Quando isto acontece, ou seja, as duas razões seguem o mesmo padrão proporcional, certo? Nós temos aqui uma proporção, né? Tá certo? Se você multiplicar aqui 8 vezes 6, quanto você vai ter? 8 vezes 6, 48. Dá o mesmo resultado quando você multiplica 4 vezes 12, 48. Tá certo? E a gente pôde verificar isto aqui de outra maneira. Qual? Analisando, constatando que o de cima é o dobro do de baixo. Tá certo? Professor, aconteceu a mesma coisa na letra A? Vamos ver a letra A. Não. Na letra A você não tem que o de cima é o dobro do de baixo. Tá certo? Afinal de contas, cada proporção é uma proporção. Ok? Aqui fica difícil, não está muito claro a gente saber o que é que o de cima é do de baixo. Mas se você tem um olhar ninja, conseguirá perceber que o de cima é o de baixo multiplicado por 2,5. Ok? É o de baixo 2 vezes e meia. Então, quando você faz 2 vezes 2,5, você obtém 5. Quando você faz 8 vezes 2,5, você obtém 20. Ok? 8 mais 8 mais a metade de 8. Então, 16 mais 4, 20. Ok? Tem outra maneira? Sim, você pode analisar ainda, além de analisar uma por uma, as razões, você pode analisar assim, como foi que este 5 virou 20? Como foi que... Aqui é uma igualdade. Então, como foi que este 5 se transformou em 20? E como foi que este 2 se transformou em 8? Porque estes números foram multiplicados por um mesmo fator. Foram multiplicados por 4. Ok? Tanto embaixo quanto em cima. Então, você constata que a segunda razão é a primeira multiplicada por 4. Saber isto, saber essa relação que os números têm de um para o outro, ajuda a gente a responder questões como esta. 3 está para 5, assim como alguém está para 15. Se você olhar para cá, Pablo Man, o que é que 3 é do 5? E complicou, professor. O que é que o 5 é do 3? Também complicou. Por quê? São dois números primos, tá certo? Então, eu não sei o que é que 5 é do 3, não sei o que é que o 3 é do 5. Porém, lembra da questão anterior? Eu posso analisar desta forma. Como foi que este 5 virou 15? Ele foi multiplicado por quanto? Por 3. Então, se quando eu obtenho uma fração equivalente, eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, em cima também foi multiplicado por 3 e este número aqui só pode ser 9. Agora, nem sempre é aquilo que eu falei, nem sempre é fácil você identificar, que bater o olho e perceber isso. Às vezes, o meio pelos sistemas é mais fácil, tá certo? Por exemplo, quando você faz aqui 3 vezes 10, 30. Não é? 30. Aí quem é esse cara aqui?
é o número que multiplicado por 2 dá 30 também. Porque é o 15, não é? Então aqui você vê que é o 15. E pelo segundo método, é que o 10 é o 2 multiplicado por 5. A mesma coisa aqui, é o 3 multiplicado por 5, porque é tudo proporcional. Ok? Então tá aí o número aqui dentro, 15. Aqui, se eu for analisar do 6 para o 21, como foi que o 6 se transformou em 21, eu vou ter uma certa dificuldade. Tá certo? Qual é o número que multiplicado por 6 dá igual a 21? Aí eu vou ter uma certa dificuldade. Mas eu posso analisar aqui. O que é que o 2 é do 6 ou o que é que o 6 é do 2? O 6 não é o triplo do 2? É o 2 multiplicado por 3? Então este número é este númerozinho de cima aqui também multiplicado por 3. Então só pode ser o 7. Tá certo? Só pode ser o 7. Ok? E aí, veja pelo método canônico, quando você faz 2 vezes 21, o resultado é 42. E aí, logicamente, o 7 é este número que, multiplicado por 6, dá igual a 42. Ok? Mais um aqui. Fazendo meio pelos extremos, você faz 4 vezes 20, 80. E qual é o número que multiplicado por 5 dá 80? Beleza. Pelo outro método, você analisa aqui. Eu não sei o que é que 5 é de 4. Não sei o que é que 4 é de 5. Mas será que eu sei como foi que o 5 se transformou em 20? Multiplicando-se por 4. 4 vezes 5, 20. Então, se eu multiplico aqui por este mesmo 4, ok? Eu obtenho um número que multiplicado por 5 dá igual a 80. Ok? Afinal de contas, 4 vezes 20 dá 80. Beleza. Como eu falei, man, é interessante que a gente tenha bem fixado esta parte aqui inicial, tá certo? Estes primeiros exercícios, ok? E novamente, não que não vá cair dos outros, tá certo? Vai. Mas a gente vai dar um foco maior aqui, nessa parte aqui. O exercício 2 também, veja que aquilo ali é exercício do caderno, tá certo? Além dos exercícios do caderno, você tem as atividades online, inclusive tudo respondidinho. Então tá aí, pessoal. Vamos lá, vamos concluir, porque a nossa aula vai até 2h30, tá certo? Acredito que vocês têm mais aulas hoje, ok? Então vamos ficando por aqui, pessoal. Foi bom estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Então, tchau!